Luz na senzala. Relato verídico pelo Espírito, Irmão Jacó. Psicofonia de João Berbel. Sinopse. Relato verídico da vida de Irmão Jacó, que conta as experiências comoventes de sua existência e atuação nos dois planos. Você irá penetrar no mundo da escravatura brasileira, e conhecer lances dramáticos e plenos de grandiosos ensinos, para aprimoramento da alma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Prefácio. A escravatura foi uma grande oportunidade de resgate a infinidades de espíritos endividados. O Brasil amargou drasticamente esse fator de redenção nas almas. Assinala-se, com veemência, que a escravidão foi a página mais sofrida, a mancha mais negra de nossa história. Entretanto, ouvida-se o outro lado benéfico. A depuração do espírito. Grandes e luminosas almas. 1. Poder e escravidão. O mundo terrestre a que nos apegamos é o mundo que nos eleva, que nos dá a condição de evolução. Traído por sua própria ignorância, o homem se agarra às cadeias privativas do setor carnal, onde o privilégio do estado de espírito é sacrificado. E sempre novas provações o vão desiludindo e mexendo com a sua cabeça. Nas juras de sangue são feitas alianças, porque pelo sangue se faz, pelo sangue se vive e se morre. Na intenção de amontoar grandes bens materiais, o homem coloca o seu nome como motivo de exaltação perante a humanidade. O poderio dos coronéis desponta dominando os povos e as nações, levando os homens ao caos da existência. Fazendeiros poderosos se agueram por sobre os mais inferiorizados, tentando conquistar os seus espaços à custa da escravidão, sacrificando, na perseguição aos negros, um grande contingente de seres humanos. Todavia, a Terra continua seguindo seu curso sob a meta da evolução. Aí somos todos seres que trabalhamos sob o desejo da construção de um mundo melhor. Porém, o homem bate os pés sobre as juras da maldição, atraindo para si a herança da inferioridade, que leva a criatura à destruição, sem que ela compreenda os desígnios da vida. Surgiu no nosso planeta um homem que veio idolatrado pelo seu pai, tentando arrebanhar-lhe grandes méritos para que ele pudesse ser o maior perante a humanidade. Tal era o coronel. Seus títulos de ilustração eram comprados diante da sociedade. Sua ação carreava mortes e mortes para que por sobre elas um homem governasse a sua ambição, mantivesse o seu estágio de dominação. Naqueles tempos, nos primórdios da cidade de Franca, no estado de São Paulo, onde se desenrolam os acontecimentos que vamos narrar, nessa região a grandeza do homem era conquistada pela força bruta alavancada pelo poder do seu próprio dinheiro. Este, no século XIX, falava mais forte e mais alto, porque aqueles que multiplicavam seus títulos mostravam seu monopólio através da força dos engenhos de cana-de-açúcar, estes levando, mesmo assim, a oportunidade do progresso moral dos espíritos. Já alertava o Cristo. É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que pelo escândalo se envolver. E, não obstante, vemos quantidades enormes de criaturas que no escândalo se envolveram. Trouxeram ao mundo o ideal de se aperfeiçoarem moralmente e cada vez mais se perderam pela vida. Mandantes de inúmeros crimes e situações foram como o coronel cuja história viemos aqui relatar. Nascido então numa propriedade rural da nossa cidade do interior do estado de São Paulo, surgia um grande homem dominando toda uma região com o poder de sua moeda e de suas palavras fortes, com o brilho de sua riqueza. O filho desse homem foi levado à capital paulista para formar-se médico. Além dessa formatura, além do título de doutor, esse filho herdou o título de coronel. Em atos de covardia, acobertados pelo poder, partiu para os princípios de um homem que desconhece as suas limitações morais e ingressa na escandalização da vida. Sob a ironia da ignorância, tentando conquistar e manter o seu espaço, assim agredia as leis divinas de forma monstruosa. Nascida da terra manchada de sangue, surgia Juscelena, uma escrava negra, filha de uma família brasileira também escrava e que caminhava sob a condenação por vários atos de atrocidades. Destinada à morte, foi ela perdoada, passando então a tomar conta da casa do coronel. Este, administrando seu poder,
Logo engravidou a indefesa escrava, e daí surge toda a história que viemos narrar. Passearemos por duas dolorosas encarnações onde o pesadelo persiste, onde as juras de vingança e o desejo incontido de matar continuam operando sob os olhares cegos dos homens porque estes não abandonam facilmente a ânsia de conquistar o seu próprio espaço e com ele naufragam cada vez mais nas águas turvas da escuridão e da inferioridade da alma. A reforma moral propõe tais situações onde o homem abarca por infinitas formas a intenção única de evoluir e evoluir, porque a evolução do espírito está nas leis de Deus. Nessa estrada de reacertos o homem parte para o império de sua própria ignorância, apegado muitas vezes à vaidade em que lhe coloca a sua avantajada situação financeira, levando-o ao futuro holocausto da existência. O homem acalenta, vive dos seus princípios, respira o vapor sangrento da dor ao admitir em si o desejo de conquistar os seus irmãos, de mostrar ao mundo seu poderio. Tal a criatura que carregava muitos crimes sobre as costas, e do que haveria de dar conta severa. Coronel Antônio Jasmin. Um homem que trazia no nome o olor de uma bela flor, mas cujo coração destilava o maior veneno de morte. Sua sanha dominadora atingia com braço forte as criaturas mais necessitadas, as criaturas que como escravas experimentavam o seu chicote, tratadas que eram como animais em suas senzalas de sofrimento. Tudo quanto se faz, tudo quanto se paga. Dessa forma se opera a evolução moral da Terra, onde os espíritos vão eliminando a sua inferioridade. Necessário é que a dor ainda campeie sobre a Terra, porque o espírito ainda carece de sofrer para evoluir. Porque sem penar ele não perdoa. Outrora despontava um homem levado ao desejo de comandar uma grande turba de trabalhadores escravos. Ora, na aurora de outros amanhãs tal homem pérfido haveria de retomar o meio escravo para quitar a sua dívida para com ele. E dessa forma é que se dá impulso a um círculo vicioso, onde o ponto de ação às vezes está em cima, às vezes embaixo. Por tais razões é que o sofrimento que ainda assola o nosso planeta é uma bênção de Deus. Através disso é que os corações se arrependem, se tornam generosos e cada vez mais passam a pensar e agir no rumo da sua evolução moral. Na intenção de constituir grandes povoados e grandes nações, já na idade juvenil eram colocadas em cada um pequenas gotas de orgulho e de vaidade, através das palavras e ações dos próprios pais, que assim porfiavam em preparar os seus sucessores. Da mesma forma que os pais trabalhavam perfidamente no mundo da escravidão, seus filhos também eram criados e mentalmente levados à prática desse labor que arrancava dos pobres seres os rios de lágrimas e de dor. De permeio a esses dominadores é que às vezes aportam a terra experimentados homens de bem, grandes sacerdotes, grandes religiosos, grandes espíritos, como foi aquele outro homem que terá também efetiva participação em nossa narrativa. Foi uma criatura que veio para amparar e encorajar as criaturas enfermas. É o equilíbrio da balança moral harmonizando as forças no palco das atividades humanas. Com tais notas históricas queremos mostrar aos homens a necessidade do processo da reencarnação no aperfeiçoamento do espírito. Deveremos trabalhar contínua e abnegadamente ao redor das criaturas sofredoras, abrir em grande leque a nossa alma para que possamos transmitir-lhes o refrigério do nosso amor. Henrique. 2. A roda das provações. Agradeço a Jesus a oportunidade de vir aqui contar esta história em que um homem sofre tanto pelos seus próprios crimes. Vejamos bem uma criatura dessa, cujas atrocidades presenciei. Fazendo parte dessa narrativa, meu coração se sensibiliza com ela. O homem evolui na medida em que aprimora os seus conhecimentos, em que busca uma nova vida, em que procura com mais afinco aprender a perdoar. E o quanto é-lhe difícil perdoar o seu irmão. Quanto é difícil valorizar as mãos calejadas pelo trabalho, as mãos plenas de amor, as mãos que carregaram uma criança. Quanto é difícil levar no ventre uma criatura, vê-la nascer, vê-la crescer e de repente, sob a escuridão do mundo da escravatura, vê-la se abater pelo vergaste do chicote. Como é difícil ver o filho crescer e crescer sem nenhuma perspectiva de futuro. No apagar das luzes, lá vem as trevas, como se fossem uma noite intermina. Lá vem a escuridão, simbolizando a pele negra dos nossos mais sofridos irmãos.
Os olhos contemplam o sair das lágrimas. Mas parece que o Pai Eterno mostra como podemos compreender quando escancara às nossas vistas um mundo de maldade. Quanta perversidade abatia os nossos irmãos. Por quê? Talvez que a cor não lhes proporcionasse o sentido de viver, talvez porque a pele escura não merecesse nenhuma qualificação entre os homens. Sim, a negritude condenava as criaturas, levando-as a padecer horrivelmente, como bestas servidas apenas ao rude trabalho. E aqueles que não laboravam eram sacrificados, pois o destino dos que não podiam prestar serviço era o sumário extermínio. Era a escravidão um palco tão tétrico de sofrimento e de amargura. Quando descia o manto da noite, criaturas acorrentadas entregavam-se ao sono, espalhadas por entre palhas dentro de uma senzala. Ouviam-se os roncados daqueles irmãos cansados do longo e penoso trabalho de mais um dia. E, nem ainda amanhecera o dia, o sol nem mostrara ainda o seu brilho augusto, e já lá tocava o sino chamando todos ao despertar imediato. Alimentadas dos restos das mesas dos grandes fazendeiros, aquelas criaturas seguiam a vida de feiras. Uma massa de sobras de comida lhes era servida. Porém, no silêncio do medo, ninguém reclamava. Um e outro que timidamente resmungasse contra o trato ríspido eram dali retirados e levados a mais drástico custeio pelo trabalho dobrado. Lá seguiam irmãos laborando desesperadamente para acudirem o progresso do homem branco, para que o mundo dos brancos vencesse, mostrasse a sua glória pelo poder de sua sabedoria, para que o seu ouro brilhasse cada vez mais e mais. O estalo dos chicotes simbolizava um risco no céu, um relâmpago no manto convulsivo da noturna tempestade. E a dor no lombo do nosso irmão representava a chaga de nosso Senhor. O escravo padecia calado seu sofrer para mostrar aos homens que a humildade vence a força bruta. Dessa forma girava o mundo dos nossos irmãos de pele escura. O rugir de um animal enfurecido no bico de uma serra era motivo de grande pavor, pois não se sabia se era o sonido de um feroz animal ou de um espírito das trevas desejoso de assustar aqueles trabalhadores sem salário, aqueles homens embrutecidos que pelejavam em troca das míseras sobras de comida da mesa do patrão. Assim como era tratado um animal de carga, assim se tratava um escravo. E quantas vezes era mais idolatrado um animal do que um ser humano daquele? Mas tudo era enxergado sob a mesma visão. Tanto o burro de carga quanto aquele preto escravo eram geralmente aqueles seres inqualificáveis cujo destino, levado pela massa infame da escravatura, era levar avante o progresso deste nosso Brasil. O mundo é o mesmo mundo onde todos pisamos. A lei da igualdade teria que vigir, mas os homens não a compreendem. Jamais o homem relevou que a pele dos seus semelhantes seja diferente da sua. E nas linhas de sangue o destino escreve, marcando em legendas vivas do preconceito, onde é descartada a sensibilidade de um puro coração. Os grandes fazendeiros pensavam em que os inferiores se destinavam exclusivamente a servir aos seus propósitos. E os negros, segundo eles, deveriam cuspir na sombra. E dessa forma é que o homem se condenava a si próprio, e um dia, de repente, ver-se-ia retomado a mesma degradante situação que provocara, pois não é este um planeta de provas e expiações, e não é aqui que se paga tudo o que se faz. Basta às vezes as situações nos arrancam suspiros, lágrimas doridas. Mas é Deus agindo em sua infinita bondade. Mal se imaginaria, quando jogados em convívio aquelas criaturas escravas, que esse ou aquele outro foram um dia um patrão maldoso e exigente como então o tinham, e provocaram no passado o mesmo presente que passaram a amargar. É a provação segurando as rédeas da evolução. Lá estavam criaturas trabalhando sem cessar, sol a sol. Lágrimas de sangue, lágrimas de dor. Criaturas que não entendiam o amor. 3. Histórias de Jacó. Minha mãe deu-me à luz numa noite chuvosa, nas primeiras horas da madrugada. Na escuridão nascia um menino meio branco e meio negro. E qual será a razão dessa mestiçagem? Pobre mãe! Ela bem sabia quem era o meu pai, mas este não. Jamais o pai poderia saber a origem daquele menino, pois, esse a sabê-lo, seria mais uma vítima sacrificada no ambiente da escravidão. Lá estava uma estrela perdida, sem brilho,
escondida a altas horas da madrugada. Mamãe se via assim. Uma estrela solitária e sem brilho no imenso manto celeste. Os olhos em contemplação viam o sentimento, viam a dor abatendo o ser humano. Sabiam quem era o pai e quem era a mãe. E que importaria de quem fosse o novo rebento. Importante era que reencarnava um novo ser na face da terra. Importante era que a vida se mostrava como é, em quadros vivos para os quais fechamos os olhos. Ser escravo ou não ser escravo. Trabalhar de graça ou receber para trabalhar. Nas noites escuras, nas histórias contadas por irmão Jacó, escravo idoso e dos cabelos brancos, espírito de altíssimo nível, essa era mais uma das histórias e mais histórias. Jacó era dos primórdios da vida do patrão, que tinha por aquele negro uma profunda admiração. Levava no peito o sentimento de um bom coração, de um verdadeiro amor para com os demais irmãos que amargavam as juras do sofrimento, sob o estalo do chicote nos ombros, sob as feridas e as enfermidades. Jacó contava as suas histórias preferidas. Levava um pouco de alegria àquela senzala. Quando olhava ao céu e visualizava no infinito a sua estrela predileta, lembrava-se de Jesus, lembrava-se de Deus, lembrava-se dos santos a que se referia o padre a cada uma ou duas vezes que por ali jornadeava abençoando aqueles irmãos. O padre que falava dos santos, falava do Cristo e falava de Deus. Um espírito de esplendor que reencarnara na África e viera ao Brasil para cumprir a sua provação. Este era o irmão Jacó, que também contava histórias saudosas dos irmãos que deixara lá longe, perdidos também no passado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A bondade do Pai, a esperança das estrelas, a luz merencória da lua, eis as motivações embaladas por Jacó quando podia sentar-se com alguns negros no terreiro, sob a luz de uma frágil, de uma estremecida fogueira. Falava do menino Deus, do presépio, de Maria, falava de tudo que engrandecia a sua crença e a sua alma, falava de tudo com uma sabedoria sem igual. Jamais chorava, sempre sorria aquele homem, porque a sua vida era tanto mais que alegria, porque suas mãos calejadas na dura faina já haviam escavado bastante a terra. Qualquer ferramenta que lhe era colocada à mão servia de motivo a que Jacó mostrasse a sua crença em Deus, a crença numa consolação superior. Quando todos silenciavam sob o avantajar da noite, e as estrelas lá em cima piscavam faíscas de esperança, eu, meio branco, meio preto, me acercava daquele venerável homem negro. Então todos se retiravam dali, procurando o lugar de dormir. Eu fitava aquele homem, encostado num grande mastro, num tronco onde eram amarrados alguns animais e às vezes alguns escravos, aquele esteio rodeado de algumas argolas de segurança. Num dia, ali naquele local, estando ao lado de Jacó, observei-o a mergulhar um olhar profundo no céu ainda mais profundo. Notei cair-lhe dos olhos tristes duas lágrimas cintilantes. Ah! Parece-me que foi ainda ontem que estava tudo isso a acontecer. O bondoso amigo estava naquele dia absorto nos seus sentimentos. Notei que ele não pronunciava palavra alguma. Chorava, chorava. E por que então ele sorria aos homens? Notava que aquele homem às vezes vacilava, duvidava do que estava a falar. Mas naquele dia em que o contemplei à luz das estrelas, em que o vi sob lágrimas incandescentes, ele logo percebeu-me a observá-lo. Então, limpou o rosto e se abriu num imenso sorriso, retirando-se dali cabisbaixo, em direção ao seu leito. Mamãe trabalhava na casa grande. Como empregada doméstica servia em tudo a sinhazinha e as demais pessoas da família. Criança, notava as reações de mamãe quando se aproximava de mim. Já lá ia eu com os meus 6 anos e entendia tudo o que acontecia ao meu redor. Observava a ligação de um fato com outro e estabelecia na mente a situação em que me encontrava. Mas, meio preto e meio branco, não sabia nada sobre a razão disto, embora indagasse daqui e dali. Bem notava que, estando eu na senzala, mamãe se comportava de modo diferente. Abraçava-me, beijava-me calorosamente. Nas primeiras horas da manhã já lá saía ela. Cabia-lhe fazer o café da manhã e atender logo cedo aqueles seus patrões no que eles necessitavam. O coronel Antônio se casou.
Grandes festas na casa grande. Enquanto ali se reuniam todos os homens brancos, todos os escravos eram recolhidos. Os instrumentos dos brancos estavam afinados para avançar na noite com as suas cantorias. Lá na senzala todos nós escutávamos aquelas melodias, o ruído da festa, o batido de pés. Era a alegria da novidade. Em nosso canto, curtíamos aquela vontade de sair e dar apenas uma espiadela na festa, mas nem poderíamos sonhar com isto, pois éramos todos escravos e tínhamos que permanecer ali quietos. Num daqueles dias fazia-se outra grande festa. Casava-se o coronelzinho, o filho do patrão. Era sábado e, preparando-nos para trabalhar, determinaram a suspensão temporária do serviço, mandando que ficássemos apenas a ouvir, com exceção de Jacó e mais alguns, chamados a abaterem os animais para o preparo do churrasco. A festa começara na sexta à noite e prolongara-se pelo sábado e domingo. A noiva, qual estrela brilhante, encantava a todos. Era filha de outro coronel, chamado Juca, possuidor também de grandes propriedades rurais. Mariazinha era o nome carinhoso da noiva que ali chegara para uma festança que fazia época na região. Naqueles dias eu já seguia com os meus 10 anos e mamãe ainda trabalhava lá bem perto dos patrões e longe de minhas vistas. Tudo era bem entendido por mim. Coronel Sebastião, pai do jovem coronel Antônio, carregava um coração mais bondoso e humilde. Não judiava tanto dos escravos como viria a fazer. O seu filho tinha até um jeito melhor de lidar com os escravos, não permitindo que eles apanhassem com muita frequência, senão quando havia alguma esporádica fuga, ocasião em que eram levados ao tronco para algumas chicotadas. Mas tal castigo já se fizera castigo de lei, porque, em não o praticando, situações mais difíceis adviriam, trazendo-nos ainda maiores sofrimentos. Assim, todos tinham muito medo de qualquer fuga, ninguém se aventurava a qualquer ato de rebeldia. E o chicote batia firme no couro rude, amaciado que era para cumprir o seu fim de castigo. A festa teve o seu curso, mas o coronel Sebastião ficou doente, sentiu fraquejar o seu coração. Não encontrou remédio ali e foi à cidade para receber o tratamento. Mas de nada adiantou. Veio a desencarnar. 4. Crueldades do coronel. Com a morte do coronel Sebastião, a filha Manuela passou ao filho médico toda a herança. Havia a escola de medicina, hoje faculdade. Mas nem se sabia se Antônio estudara e se formara devidamente. Tinha o título de doutor, de coronel, mas levava nas mãos a crueldade, destoando enormemente do sacerdócio médico. O autêntico doutor faz erguer do chão pobre coitado enfermo, mas aquele doutor não tinha nada dessa qualificação. As suas mãos carregava fortemente um rebengue e um bem afiado punhal, e de lado um revólver. Lá na parede, pronta para o uso, ostentava sua espingarda. Se alguém o desobedecesse, seria a vítima certa, porque ele não tinha dó. Sim, todos tinham Coronel Antônio como filho da coisa ruim. Por isso que ele matava sem piedade. Mãos cruéis, mãos do pecado, mãos da perdição. Porque pelas mãos é que os homens se destroem. Por tais razões é que Deus sabe fazer justiça, porque o Pai sabe compreender. Então, que jamais nos rendamos à maldição, mesmo tendo ao lado um homem mau para nos arrancar sofrimento, para estender ao chão um corpo gelado. Bem se sabia da tristeza daquele ambiente. Porém, no resvalar de um palavreado todo próprio, na pobreza de expressão, era uma alma que passava na pele preta de um coitado trabalhador. E o coronel, de um coração petrificado, arrancava sem piedade a sua arma e sacrificava aos irmãos sem pestanejar. O estalo fremente do chicote não bastava à sua ira. Mandava executar sumariamente os pobres escravos. E cada vez mais se alagava aquele cemitério, aquele depósito de restos mortais de irmãos negros. Entretanto, naquele mundo sórdido, naquelas situações horríveis, ainda havia irmãos bondosos, como nosso amado Jacó, um preto cuja alma era mais branca do que a lua resplendendo no céu, a clarear as estradas com a sua luz prateada. Era uma alma que, mesmo timidamente,
como o raio de luar penetrando pelas frestas da janela, tinha o prazer de servir, de ser de fato irmão de irmãos em provação. Mas o mundo, em suas voltas e histórias, acolhe também aqueles que correm daqui e dali para perseguir e matar, e que depois haverão de penar no outro lado. Ali verão que o seu dinheiro de nada lhes adiantará, tanto quanto de nada também lhe valerão a sua ira, o seu poderio. Tais coronéis compravam o próprio padre e este lhes cobria de bênçãos. Mas o mundo dos espíritos é outra dimensão, é outra situação. Talvez que ali nem mesmo o padre possa ajudar a alma atormentada dos coronéis, porque não terão também dinheiro para lhe ofertar. Então o riso do dominador se emudece. Não terá estrelas para admirar e nem mesmo a lua poderá iluminá-lo. Para trás ficou a casa grande. Não, o doutor não conheceu a dor, não entendeu que um dia haveria de ocupar o mesmo lugar dos que ofendera, o mesmo clima do cativeiro. Seria um crioulo, talvez alegre nos primórdios da nova existência, mas acorrentado no tempo pelas muitas dores que provocou. Porém, as almas que o doutor, o coronel haja prejudicado, talvez que estarão em preces, pedindo ao Pai perdão, misericórdia. Porque quem julga é Deus, que nos deu Cristo como Consolador. Sejamos humildes em qualquer lugar. O importante é que tenhamos amor. Talvez que em nova existência o antigo coronel possa ter um Jacó para lhe acalentar. Talvez que lhe possa contar belas histórias do Cristo e do Evangelho. E talvez que até lhe fale um pouquinho do que chamam inferno. E será que o inferno é onde o doutor estaria? Não, o inferno está em todo lugar, está em nossa consciência, porque foi construído pelas nossas mãos. Diria eu talvez. Levanta-te desse teu mundo, sai de tuas lágrimas. Onde está tua júria de perdição? Não foram tuas próprias mãos que promoveram a tua condenação? O mundo é sempre mundo, doutor. Acorda de tua própria dor. Vem que dar-te-ei as minhas mãos. Já não sou mais criança como no dia em que me liquidaste, hoje sou ainda espírito, centelha de luz, ainda um tanto apagada. Arrependendo-te, assim poderei estender-te a mão, porque eras o meu pai e o filho mestiço, sangue meio branco e meio negro. Retornando no tempo àquela festança, a enfermidade do coronel, surpreenderíamos Antônio, com seu riso e o seu ar dominador, absorvendo todas as riquezas do pai que partira. Coração perverso, não herdara nenhuma gota de sangue moral, do pai e da mãe. E esta também logo caiu na enfermidade e foi levada à morte. Antônio e Mariazinha eram então os donos daquele reinado. Com os meus 12 anos eu via mamãe a trabalhar ainda como empregada na casa grande. Ora, a patroa, curiosa, queria saber de mamãe o porquê da minha cor mestiça, já que era um filho dela, uma mulher negra. Sim, eu não era nem preto nem branco. Levava em mim o sangue de papai e de mamãe. A patroa insistiu em saber quem era o meu pai, e mamãe em esconder a verdade. Mamãe guardava para si a dor que se lhe instalara no peito, e bem sabia que, revelando tudo, certamente que coisa horrível ocorreria para o nosso lado. A pressão interrogativa de Mariazinha era forte. Passou a indagar também o seu marido. Este obviamente sabia que era ele próprio o meu pai, mas, diante das perguntas, engasgava, desconversava. Coronel Antônio, meu pai, já tinha 2 filhos. E a persistência indagativa de Mariazinha acabou por criar um clima de perturbação, de discórdia. Ora, na sua ânsia de saber a verdade, ela usou uma medida extrema. Chamou os capatazes, colocou-me sentada e ameaçou. Ou conta, ou morre. Tentou por várias formas obter a confissão sobre a minha paternidade. Mamãe sofria bastante, passando a receber a perseguição, a injúria daquelas criaturas todas. Por fim ela cedeu. Revelou o nome do meu pai. Um choque naquela mulher do coronel. Enraivecida, daí para frente eu já nem mais podia encará-la ou aproximar-me de mamãe. Com os meus 10 anos eu já era um trabalhador escravo e, chegando aos 13 anos, recebia os efeitos das brigas de Mariazinha com o Antônio, tudo por minha causa. Um escândalo envolvia toda a família. Certo dia aquele homem tomou do seu trabuco e me chamou para caçar. Um disparo no meio da mata e ele me rastejou sem vida,
segurando-me pelas pernas. Um acidente, exclamava ele mentirosamente. Eu havia saído com ele sertão adentro, tocando corneta, reunindo terno de cães para que acuassem a caça. Estando a uns 8 metros daquele homem, ele apontou a sua arma em minha direção e, sem piedade, puxou o gatilho. Apenas ouvi o forte ruído e não vi mais nada, nem ao menos senti dor. As luzes se apagaram e tudo para mim passou a ser a escuridão. Vendo meu corpo inerte, levado até a sede pelas mãos cruéis do coronel, todos se revoltaram grandemente. Jacó chorou e chorou, porque sabia as razões de tudo aquilo, possuía uma apurada mediunidade e compreensão aprofundada das coisas que lá aconteciam. Olhos antes alegres se escureceram perante aquela morte inesperada e que todos sabiam criminosa. A vida de uma criança de 13 anos fora embora. Indagado, o coronel insistia na sua versão. Foi um acidente. Esse era um menino trabalhador. Sua mãe trabalha em minha casa e recebe toda a regalia que muitos aqui não recebem. Entretanto, o sentimento ferido de todos pressionava aquele homem quanto ao verdadeiro motivo daquela morte. Então o coronel falou mais forte. Mandou perfilar os escravos, açoitou-os e garantiu que doravante as coisas lhes seriam bem mais duras. Jacó, o sábio contador de histórias, dessa feita tinha uma história diferente a contar. Era a narrativa de vida de uma criança meio preta e meio branca, de um mestiço surgido no antro da escravatura, de uma criança que viera no mundo dos brancos para sentir a pureza dos irmãos. 5. Padecimentos de uma mãe. Assim era a vida de escravo. Sofrimento e morte. Mamãe ficou horrorizada, decaída perante aquele ato brutal acontecido com o seu filho amado. Deixou valer por uma vez a sua inconformação, aliada à sua própria ignorância. Pobre mamãe! Lá foi ela procurar na mata uma certa erva perigosa, conhecida por matar o gado incauto, os animais em geral. Arrebanhou a erva sob uma intenção sinistra. Matar o filho menor do coronel. A erva foi levada à água de um copo e este levado à boca daquela criança. Uma forte intoxicação atingiu-lhe o corpo, mostrando-se visivelmente por sua pele. O veneno da erva fez o seu efeito cáustico e a pobre criança logo morreu. Tanto quanto o papai, também mamãe cometia um crime contra as leis de Deus. O dela seria um crime por amar demais o seu rebento. E seria que, cometendo um tal crime por amor, a pessoa é perdoada pelo Criador? Vendo a criança branca inerme, o patrão se desesperou. Um alegre casal de crianças ora se desfazia. Ele perdia o que mais amava na vida. Tentara por toda a forma a sua cura, mas não atinava com a origem daquela estranha enfermidade. Vômitos, evacuações frequentes. Não houve mesmo remédio, nem na fazenda nem na cidade. Mamãe ocultava-se desse ou daquela maneira, tentava disfarçar o seu ato assassino. Entretanto, quando uma criatura não é voltada ao crime, não sabe escondê-lo quando o pratica inadvertidamente. Mais cedo ou mais tarde é atraída pelas suas próprias ações, levando as demais criaturas a notarem a sua inquietação. Assim seguiu mamãe, pesarosa pelas 2 trágicas mortes. Tentava ocultar-se, não queria mais trabalhar na casa grande, preferindo o trabalho na mata, onde melhor poderia disfarçar e conviver com os seus sentimentos, com a sua revolta, com o seu medo. Mariazinha interpretava que o distanciamento de mamãe se devia à perda irreparável do filho. Mãe é sempre mãe, mas tudo o que é feito de errado na terra é um dia descoberto. Um crime não justifica outro crime. Não, o sentido da vingança não faz parte intrínseca da alma humana. O coração do homem não foi feito para matar. O espírito não se deslocou do seu mundo para vir à terra sacrificar alguém da sua espécie. Veio sim para procriar, para povoar o planeta, para que assim mais e mais irmãos retornem à Terra e esta cumpra a sua evolução. Padecemos pela dor que provocamos. Já a morte apenas nos transtorna por momentos, pois logo nos reerguemos no mundo espiritual. Padeci também quando vi aquela criança em retorno ao meu plano. Era uma criatura que levava consigo o seu perene sorriso de alegria e nela eu notava um programa vasto de provação a ser cumprido.
porque carregava também os seus crimes pretéritos, desde quando fora também dona de terras, tendo nascido para fazer sofrer um pouco o Antônio. Sim, aquela criança que morrera envenenada era o próprio Coronel Sebastião que reencarnara no seio de sua própria família da vida anterior. A dor invadia o meu coração, porque, mesmo desencarnado, o meu amor por mamãe ainda era muito forte. Tinha a incontida vontade de abraçá-la. Quantas vezes eu daqui a via em visita aos meus restos mortais, ao meu corpo enrolado num pano e jogado numa veda. Ela rezava e rezava, da forma que sabia. Olhava ao céu, desesperada, buscando algo que lhe desse sustentação de vida. Tudo aquilo magoava profundamente a minha alma, estreitando os nossos laços afetivos. Mas eu estava conturbado por presenciar toda aquela situação em que ela ocultamente ceifara a vida daquele irmãozinho cujas tristes decorrências se tornavam penetrantes em minha alma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Coronel Sebastião, retomado ao mundo espiritual como uma criança envenenada, foi por isto assaltado de uma grande e incontrolável revolta. Todavia, compreendeu as origens daquela sua situação de assassinado. Alcançou que tudo vinha da atitude de seu próprio filho Antônio, tirando a minha vida. Entre mentes, Coronel Antônio desconfiara grandemente de mamãe como autora daquele assassínio. Descobriu tudo e agiu na rapidez de sua raiva. Arrancou toda a roupa de mamãe, deixando-a mesmo completamente desnuda. Levou ao tronco e fez movimentar febrilmente o chicote. Este vibrava cada vez mais fortemente. Daqui do além eu ouvia o zunir do chicote, ouvia os gemidos de dor saindo da pobre mamãezinha. Desesperado com aquela cena horrível e prolongada, eu tentava fazer alguma coisa, tendo ao meu lado a figura de Coronel Sebastião, recentemente desencarnado. Mas como, com que forças poderíamos deter aquele sacrifício? Tentávamos por toda a lei deter as mãos dos carrascos para que cessasse o terrível sofrimento de mamãe. Aquele ato de atrocidade começou ao meio-dia, pois colocaram-na como que revivendo a história de Judas, sendo sacrificada simbolicamente como traidora do Cristo. Era numa sexta-feira santo dia da descoberta de mamãe como assassina e traidora, e então seria mesmo no sábado de Aleluia que haveria de ser procedido prolongado o açoite. Amarrada ao tronco de sacrifício, lá estava a mamãe, toda nua, como se fora um animal. Os estalos seguiam. 10 lambadas às costas. A cada uma, mamãe se contorcia diante da dor insuportável, diante dos profundos ferimentos. Numa das chicotadas mamãe tombara para trás a cabeça e foi então que a ponta do couro vibrante do chicote tocou nos seus olhos, deixando-a cega com o vazamento de tudo o que tinha dentro dele. Um grito pavoroso ecoou naquele antro da escravidão. A senzala resplandeceu de piedade. Jacó pendeu com os joelhos ao chão e rogou a proteção do pai, implorou aos seus que acabassem com aquela coisa horrível. E aqueles carrascos não paravam. Daqui eu olhava comovido para a mamãe. Via o sangue escorrer. Ouvia gritos e gritos. E ouvia a voz do Coronel Antônio. Tome isto, negrinha desgraçada. Você não vai desgraçar mais a minha vida, nem a vida de ninguém. E o chicote cobria o corpo de mamãe. Cada vergastada arrancava pele, carne e sangue em profusão. Espantado, eu não me conformava com aquela cena infernal. Olhava para mamãe e via que ela estava com um olho somente. Fitei-a fixamente e mamãe olhou para mim e apesar de tudo, sorriu. Olhou para aqueles homens todos, viu a sinhazinha no alpendre a sobraçar a sua filhinha querida e sorriu ainda. E os homens mais se enfureceram com aquele sorriso inexprimível. Soltava-se mais, com mais força, a maldade daquele doutor que levava na mente apenas a corda solta da ambição e do poder. Insensível, o coronel arrancou da arma e disparou em mamãe que, sorrindo sempre, nem mais dor sentia. Lá tombou enfim mamãe por sobre uma poça de sangue. Retiraram-lhe as correntes e lá foi rapidamente o bom Jacó cobri-la com um pano branco e levá-la para o interior da senzala. Os homens, tornados carrascos pelo combustível do poder, saíram cabisbaixos,
pensativos em como a crueldade do patrão chegara àquele ponto de sacrificar e envergonhar tão desumanamente uma pobre e indefesa mulher. E mamãe partia sob o próprio sorriso. Jacó ajoelhou-se novamente. Do nosso plano, com outros amigos, eu e Sebastião acompanhamos a cena de impiedade. Todos os escravos choravam sob o mais profundo sentimento. Todos oravam pelo que acontecera. Uma vida indo embora ao seio das regiões celestes. A vida terrestre nada seria, a vida é vazia, como imaginamo-la ao entendermos o que somos. Oramos sentidamente. O corpo de mamãe foi levado à terra, enquanto o seu espírito galgava o nosso plano espiritual, apanhada pela desilusão de viver, pela atmosfera da própria revolta em que se envolvera. Pegou no sono, enquanto que permanecemos do seu lado, aguardando o momento certo do seu despertar. 6. Aparições na fazenda. Assim mamãe alcançou o seu despertar no nosso plano sob um alto desejo de vingança. Eu esperava de mamãe tudo quanto fosse de bom, porque de fato tudo o que era bom estava do lado dela. Perturbou meu espírito constatar que em si mamãe deixara enraizar o profundo sentimento da desforra. A ignorância imperava em seu coração ao querer condenar com as próprias mãos. Esquecia-se de que Jesus é amor, é caridade, e que devemos perdoar as criaturas que nos ofenderam, pois se fomos ofendidos é porque algo estava errado no nosso passado e devemos consertá-lo com o nosso esforço de perdão. Coitada de mamãe. Seguiu desvalida, presa ao sofrimento atroz porque passou no mundo da escravidão. Poderia ter valorizado um pouco mais a sua existência, aproximando-se de bons espíritos, mas a ignorância vigia batendo todos os corações que ainda não reúnem condições de perdoar os seus algozes. Partindo ao mundo da verdade e se dando conta de que não mais pertencia ao plano material, mamãe não concordava com o que lhe acontecera. Eu e os amigos espirituais tentamos auxiliá-la por toda forma. Isaías e outros mentores se desdobraram em esforços nesse sentido, mas todos temos o nosso livre-arbítrio e as criaturas agem da forma que acham que devem agir. Aquele coração de mãe estava envenenado pelo ódio da vingança. Porém, num coração totalmente bombardeado pelo ódio pode renascer o amor. Viver no ódio, respirar no ódio é uma manifestação contrária às leis de amor e que encobre ainda o sentimento do espírito machucado, levando-o à enfermidade maior. Entretanto, dentro do seu próprio há o clamor por uma transformação, por um arrependimento, embora o homem dificilmente atenda a esse chamado de radical mudança de sentimento. Mamãe chumbou-se à terra com a mente totalmente voltada à ânsia da vingança em torno daquelas criaturas da fazenda. Passou a fazer as suas aparições perante o irmão Jacó, que se reunia com os demais em orações para acalmá-la. Aquele espírito, porém, relutava. Mamãe insistia em assediar aquelas criaturas e, além de Jacó, também outros encarnados passaram a vê-la e senti-la no seu ódio por ter visto o filho morto e também ter sido morta de forma cruel a mando de um homem que também nada entendia de Jesus, perdido que estava no mar da ambição, deixando naufragar o seu navio e jogando sua alma às águas da perdição. Eis a triste situação que do lado de cá observávamos. Aqueles homens que se dispunham ao repouso noturno após um estafante dia de trabalho e sacrifício tinham a visão horripilante daquele fantasma que rondava a senzala gritando e pedindo vingança contra o coronel. A aparição conturbava, amedrontava, porque as pessoas não entendiam o sentido transcendental daquela situação. Mas o ódio era tanto, que aquela irmã fugia terminantemente de qualquer aproximação amiga. Por mais que rogássemos, muitas vezes com os nossos joelhos ao chão, pedindo aos mentores o auxílio e o despertar daquela irmã perdida no caminho, nada obtínhamos. Fixada no mal, desperdiçava com o total repúdio as vibrações de amor que lhe dirigíamos. Coronel Antônio lá estava. A idade ia avançando. E aquele espírito lá permanecia a horrorizar a senzala, tentando levantar os escravos a uma revolta contra o cruel patrão. Tentou aproximação com Jacó, tentou chamá-lo à vingança. No entanto, o preto velho carregava a fé sublime de um espírito mais preparado, mais à frente dos outros irmãos.
Era sua uma alma tão branca que se envolvia de luzes e as centelhas divinas lhe sobrem quando ele se colocava em prece e em rogativas. Vendo aquela irmã naquela situação, Jacó passou a orar mais firmemente para que ela não perturbasse daquela maneira as noites daqueles irmãos que deveriam repousar com tranquilidade para que pudessem levar avante o seu trabalho pesado, reiniciado todo dia, antes que o sol anunciasse a sua presença. Mamãe insistia no seu ódio. Começou a investir maldosamente por sobre o coronel. Aparecia-lhe constantemente e assustava também a sua esposa. Dentro da casa grande arrastava ruidosamente as suas correntes pelo assoalho. Meses e meses aquele espírito passou prejudicando aquela família com as suas ações de horripilante fantasma. E quanto mais se rezava, maior conturbação produzia aquele espírito ávido de vingança. O seu estágio interior não lhe permitia ainda alcançar um atalho de melhoria. E muitas vezes o pai permite o assédio obsessivo por sobre as criaturas para que também o seu coração se toque, se modifique em sua teimosia de conduzir atos contrários às leis da caridade e do amor. Assim, cada vez piorava mais a situação daqueles encarnados temerosos da mão da vingança, eles roçando a face nas noites de pavor. A coisa preocupava, assustava, penalizava cada vez mais fortemente. Na casa grande já ninguém dormia. Antônio, presa do medo e acossado pela doentia imagem da maldição, chamou Pedro, o destemido capataz, para que fosse em seu auxílio. O capanga passou a dormir num quarto da casa grande. Mas o barulho continuava extremamente terrível. Portas se abriam e fechavam em estrondo. As candeias se apagavam sistematicamente e a escuridão exacerbava o medo. Todos eram unânimes. A casa estava irremediavelmente assombrada e nela era impossível continuar. O barulho infernal de correntes percutia no cérebro dos filhos, da esposa de Antônio, bem como das demais criaturas que ali conviviam, e o susto e o medo obsessionavam grandemente a todos. A situação era mesmo desesperadora. Coronel Antônio chegou a pedir perdão àquele espírito, mas o perdão estava ainda muito longe de sensibilizar aquele coração irmanado ao ódio e à vingança, tanto quanto não alcançava também com sinceridade aquela criatura cruel para com os seus subordinados. José fora um escravo que, levado ao mastro do sacrifício, foi chicoteado impiedosamente e, atingido numa perna, esta foi assaltada por uma forte infecção e ele veio a desencarnar. Mamãe, na sua sanha vingativa, buscou assim aproximação com esse espírito que, por ter passado ao além também sob situação também não tão agradável, irmanou-se a sua intenção de perturbar aquele homem e sua família. Um par terrível de espíritos obsediando fortemente a fazenda. Sem poder dormir, sem um momento de calma e equilíbrio, os negócios de Coronel Antônio começaram a desandar. O gado deixava de ser farto e começavam a minguar as rendas da família. Os canaviais, cada vez mais devastados. Em desespero de causa, o coronel recorreu a Jacó, libertando para que ele fizesse ali as suas preces, pernoitando dentro daquela casa tida como assombrada. Assim foi. Por 2 noites Jacó dormiu onde jamais sonhara em dormir. Orou e aliviou bastante o estado conturbador. Jacó era pobre de cultura, mas havia trazido da África os seus conhecimentos, os seus cultos religiosos. Levando consigo mais alguns irmãos da senzala, conduziu o seu trabalho de preces, o seu culto, e por algum tempo cessou a perseguição daqueles 2 espíritos. Entretanto, a pele negra jamais agradava o branco. O escravo haveria de ser sempre desprezado pelo patrão. Logo que se viu livre daquele assédio, orgulhosamente ordenou que aqueles homens retomassem a senzala. Jacó não se perturbou com tal atitude já costumeira. Retornou com seus irmãos à senzala e ali retomou as suas agradáveis e edificantes histórias do mundo da escravidão. Ora, com a saída dos escravos, logo a conturbação imperou de novo naquela casa. O desespero era total. Todos ficavam em polvorosa. Enfim, chamaram o padre José para atuar ali com seu poder espiritual. Missas e orações foram levadas a efeito. O padre recomendou a todos que se mantivessem rezando quanto podiam, levando avante um terço.
Várias mulheres brancas foram chamadas a participar constantemente das preces. Todo esse procedimento valeu enquanto as preces mantiveram à distância os dois espíritos perturbadores. Mas a paz durou pouco, pois logo voltaram ao ataque, conturbando a senzala. Jacó lá estava com suas orações, pedindo por aqueles dois irmãos do que terminavam por horrorizar toda a fazenda. Com seus cultos, ora forçadamente permitidos pelo patrão, os espíritos se cansaram de ouvir aquilo que abominavam ouvir e passaram a agir nas casas da vizinhança, onde as rezas não lhes atrapalhassem. Eram as casas dos capangas cujas famílias também passaram a serem tranquilizadas diante daquele casal de espíritos de ex-escravos. Eram pancadas sobre pancadas assinalando a sua indesejável presença. Coronel Antônio, homem formado, figura de intelectual, não entendia aquela situação. Se seus estudos garantiam pela inexistência da alma, ali ele tinha patente prova em contrário. Mas o seu desejo mesmo era o de dominar, de amealhar o ouro. Este tinha para ele maior valor do que qualquer criatura viva, e em várias ocasiões ele fez com que o seu tesouro se multiplicasse mesmo à custa de vidas. Com os seus 55 anos, o coronel lutava por toda forma contra aquela situação difícil, incontrolável, bastante preocupante para quem se acostumara a mando inquestionável. As orações das mulheres brancas atenuavam, controlavam um pouco as coisas. Contudo, a fazenda foi ficando pequena aos olhos do coronel. Resolveu adquirir as terras dos vizinhos. Mais escravos foram chamados ao trabalho braçal. E ele não aceitava, de forma alguma, vender aquela sua propriedade. Até onde uma ambição de um dono de escravos? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 7. Frutos da cobiça. Mesmo sob patentes dificuldades, Coronel Antônio não dava o braço a torcer. Conseguiu adquirir as cobiçadas novas terras. Foi chamado dono das pretendidas propriedades. Era chamado por Juca, mas seu nome era mesmo José. Bom negociante, tinha boa consideração por parte dos habitantes do povoado. Antônio, perante o tabelião, ofereceu a Juca uma soma em dinheiro 2 vezes maior do que o valor daquela fazenda. Todos os papéis foram assinados à presença de Juca e de seus filhos. Juca ordenou que os seus capangas fossem até a fazenda do coronel Antônio para receberem o dinheiro que lhe era devido pela venda de sua propriedade. Lá chegando, o coronel deu as boas-vindas a Juca, a seus filhos e aos seus capangas. Sobre a mesa foi jogada e contada aquela grande soma de dinheiro, às vistas de todos. Negócio concluído. Entretanto, o golpe vergonhoso já havia sido planejado. Juca pretendia deslocar-se para outro local distante dali, onde poderia, com aquele dinheiro, comprar uma propriedade 4 a 5 vezes maior do que a que acabara de vender. Ele e seus filhos estavam felizes por isso. Participaram de uma roda de bebidas que lhes foi oferecida pelo desfecho do negócio. Todos brindaram na varanda da casa grande, refestelando-se com algumas frituras de carne animal. Embebedaram-se todos, com exceção de Juca, o portador do dinheiro. Enfim, Juca manifestou a vontade de ir embora. O coronel aprestou seu melhor animal, dizendo: "Este é um presente que lhe dou." Pediu que o seu capataz arreasse aquele belo cavalo, e assim foi feito. Juca montou aquele animal, satisfeito com toda a situação, e seguiu dali com um dos seus 2 filhos. Ora, 1 hora antes o capataz Pedro já havia partido furtivamente, a mando do coronel. Este permaneceu ali na fazenda com os seus capangas e um dos filhos de Juca, levando ainda avante a comemoração. Juca seguia a estrada de sua fazenda e, chegando já bem perto, foi surpreendido por disparos. Pedro e mais capangas estavam por ali de tocaia a esperá-los, e sem perder tempo mataram pai e filho, tomando às mãos todo o dinheiro portado por Juca. A grande soma retornou à posse do coronel. Tudo que é ocultado aos homens é visto por Deus. De minha parte, junto com amigos espirituais, presenciava daqui do além toda aquela vergonhosa tramóia arquitetada pela desenfreada ambição. Da nossa alma saía profundos soluços de indignação e de piedade.
Observávamos como aquele antigo coronel gerara um outro coronel, um monstro a quem a grande fortuna dada não bastava ainda, e ele haveria de conquistar mais e mais. 2 corpos estavam estirados ao chão, sem que ninguém ali passasse e os pudesse ver. Alta madrugada, o pessoal da festança toma o rumo de sua casa. Eduardo, filho remanescente de Juca, constatou o lamentável ocorrido. O assassínio do pai e do irmão. Caiu em choque emocional, sem que sua razão pudesse entender o porquê de tanta crueldade. É o homem se apegando apaixonadamente à força atrativa da matéria. E seria então de indagar: será que uma alma tão impura obteria ou não a salvação? Uma complicada situação se arrastava, envolvendo várias pessoas. Os 2 espíritos chegaram ao mundo espiritual sob um ódio de grande tamanho. Amargurados, vendo-se tão injustiçados, alimentam o sentimento da vingança incontrolável. Retornaram àquele ambiente do coronel, tentando fazer justiça com as próprias mãos, desobedecendo às advertências dos mentores espirituais. Mamãe e seu amigo espiritual perceberam tudo, alcançaram a vantagem de se aliarem àqueles 2 espíritos para sediar em grupo aquele homem perverso. Todavia, tanto no mundo carnal quanto no plano espiritual o branco não aceita aproximação amistosa com o escravo, e muito menos uma situação de igualdade ou de passiva obediência. Mamãe sabia de toda a trama do desencarne de 2 brancos por mãos do mesmo coronel que tanto a prejudicara. Tentou por toda forma tirar proveito da situação. De nossa parte, tentamos resgatar a reflexão e ao bem aqueles 2 novos ingressantes no nosso mundo, mas quando o ódio suplanta todos os apelos da razão, tudo acontece ao reverso das boas intenções dos amigos espirituais. Juca não se continha em sua raiva. Um remorso lhe remoía a alma. O ter conduzido ali, aquele antro de crueldade, o seu filho querido para que assim tão perfidamente fosse consigo assassinado. No plano carnal estava a viúva de Juca e os filhos menores para serem cuidados. Restara a Eduardo, novo chefe circunstancial daquele lar vitimado pela cobiça sem freio de um inescrupuloso coronel. Juca se perturbava grandemente com aquela nova e triste situação em que o destino jogara a si próprio e a toda sua família querida. Vingar era o verbo que passara então a conjugar. Vários amigos bondosos foram aqui agilizados para auxiliar todas essas criaturas. Juca sabia que em passada existência fizera outros padecerem pelas mesmas dores, pelas mesmas situações. Aqui foi-lhe preparada uma nova encarnação. Aconteceu que o coronel começou também a padecer pelo fruto do seu próprio egoísmo. Sua esposa contraiu tuberculose e foi levada ao hospital. Alguns anos ela desencarnou. Já com os seus 60 anos, o coronel procurou então uma nova companheira, a lhe trazer mais filhos. Ora, um desses filhos, o primeiro, era o próprio Juca que ele mandara matar. O anterior filho do coronel, é de lembrar, fora envenenado por mamãe, porque o coronel, em existência anterior, também envenenara outras criaturas. Pagava então pelos seus próprios atos. Também o filho de Juca, o que fora assassinado junto ao pai, recebeu a bênção de uma nova encarnação. O coronel envelhecia. Pessoas lançavam-lhe o velho ditado popular de que quem é ruim não morre, e sim aquele que é bom. 80, 90 anos, e nada de o coronel desencarnar. Pressentindo o findar de sua existência, Coronel Antônio assinou os papéis de transferência de todos os seus bens àquele seu jovem filho, o Juca de outra vida. Este, por uma interessante aplicação da justiça divina, recebia assim por herança aquela sua mesma fazenda que lhe fora tão vilmente surrupiada. Já era então uma propriedade muito mais trabalhada, contando também com a sua própria senzala e grande contingente de escravos. E Juca, numa nova situação de vida, recebia também o título de coronel, ainda possuidor de uma enorme fortuna monetária. 8. Caminhos de reviravolta. Com 102 anos de idade partiu ao mundo espiritual o bondoso, o venerável escravo Jacó. Foi recebido em festa por uma maravilhosa pleiade de espíritos. Era uma grande alma, digna dos maiores aplausos da espiritualidade. Deixando Jacó a senzala,
Outros espíritos bondosos aportavam ali. Porque nesse ritmo de equilíbrio vigem as forças do plano espiritual. Ora, Sebastião, aquele coronel mais afetuoso, pai do coronel Antônio, também reencarnou ali na mesma fazenda. Apenas que dessa feita ele mudara de cor e posição. Nascera mesmo como filho da escravidão negra. Veio para ser comandado, para assumir o trabalho duro, e recebeu também o nome de Jacó, tal como for escolhido no plano espiritual. O novo escravo Jacó nascia de uma negra já bem idosa e que já trouxera ao mundo a bênção reencarnatória de nada menos do que 14 filhos. Seria o seu derradeiro filho e, amando bastante o velho Jacó, desejou homenageá-lo nomeando de Jacó o seu último rebento. Um outro Jacó, um outro espírito estaria portando a senzala, levando a missão de auxiliar aquelas criaturas sofridas que agora se lhe colocavam como irmãos da mesma sorte, como filhos da escravatura. De comandante a comandado, eis a nova experiência do antigo coronel, para sentir na pele a tortura de ser um mísero escravo negro.